perdoa dessa vez, eu acho que não tem. Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e também ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, mais uma vez, né? Acho que Clamando no Deserto, e ao quadro Estudando Junto, onde estaremos aqui conhecendo o conteúdo da quinta lição. Porém, antes, vamos relembrar aqui, né? Primeiro trimestre, classe do adulto, tempo central, tema central em defesa da fé cristã, tá bom? Combatendo as antigas heresias com nova aparência. E o tema, né, dessa oportunidade para o domingo próximo, para quem vai estar em classe de aula, dia 2 de fevereiro, é a lição número 5, que tem como título Jesus é Deus, né? Geralmente essa temática ela se encontra dentro da grade da cristologia, né? Nas classes teológicas. Vamos estar então aqui orando primeiramente, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, nossos pecados temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, também pelo nosso nome. Está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Queremos também, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estaremos aqui, Senhor, tendo contato com o conteúdo da quinta lição, que tem como tema Jesus é Deus, né? Fala, Senhor, da divindade e da segunda pessoa, que é o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o tema vai tratar dessa verdade, dessa realidade, dessa doutrina. Cristo é Deus. Por isso, o Pai nos ajuda durante esse período, ser conosco. Faz, Senhor, o teu querer, a tua obra nas nossas vidas, que nós oramos e te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo o Está aqui abrindo o PowerPoint. Jesus é Deus. O textuário diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verdade prática, a divindade de Jesus é muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Leitura em classe, João 1, de 1 a 4, 9 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, o apóstolo João, diante desse capítulo 1, ele dá testemunho com respeito à deidade do Senhor Jesus, pelo fato dele ter visto o Senhor Jesus depois da sua crucificação e ressurreição, depois dos 3 dias. Jesus ressuscitou e se reuniu com os seus discípulos. E eles não só viram, diz Pedro, que também eles tocaram na palavra da vida, do Verbo encarnado, que foi e que é o Senhor Jesus. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo de seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Primeiro ponto da doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina do Senhor Jesus. E o Verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Segundo, seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos e incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa tem todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente, ele é eterno. No princípio era o Verbo, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor Jesus, ele é onipresente. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Aí você pode estar parando o vídeo e consultando cada uma dessas referências, tá bom? Segundo ponto, a heresia que nega a divindade de Jesus. Deixa eu ver aqui o negócio. A heresia que nega a divindade do Senhor Jesus. Arianismo. Os primeiros a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianitas dinâmicos. Mas a heresia principal que acabou o fundamento da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina, em Alexandria a partir de 318 depois de Cristo. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora
defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno como Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Segundo subponto, suas explicações. Ario e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para sua sustentação, as suas crenças. Segue alguma delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheço a ti por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Terceiro subponto: como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bara, como em Gênesis 1. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito. O unigênito, não primogênito, né? De Deus. A palavra prótocos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia e preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem de Deus, do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Como João 10:30 diz, né? Eu e o Pai, disse o Senhor Jesus, somos um. Logo, Jesus, ele é Deus. Terceiro ponto, já caminhando aqui para o final, implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo é o primeiro subponto. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva da Escritura, denominada tradução do Novo Mundo. Trata de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus, com D minúsculo, visto que o texto correto é a palavra de Deus, a palavra era Deus, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução Novo Mundo diz: o grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um do onde não existe no texto grego para desvincular a divindade do Senhor Jesus. Segundo subponto, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade do Senhor Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Terceiro subponto, outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos.
No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus que forma. É o Deus em forma humana. Concluindo, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade do Senhor Jesus é negar a salvação. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, tá bom? Um abraço a todos e vamos estar aqui orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, queremos te agradecer por este momento que aqui estivemos, conhecendo esse conteúdo que busca deturpar, Senhor, a verdade da divindade do Senhor Jesus. Porém, aqui vemos alguns textos, alguns versículos bíblicos, foi colocado aqui como suporte, e também a questão de uma seita conhecida como arianismo. E também, hoje em dia, né, aqueles que negam o Senhor Jesus, negam a sua divindade, ainda que não só a tua palavra, mas o testemunho daquilo que o Senhor fez e realizou, né, deixa bem claro, ó Pai, sem qualquer sombra de dúvida, com respeito à realidade dos atributos pelos quais somente o Senhor possui. Somente Deus possui. Queremos também, Pai, dessa maneira, por isso te louvamos, já queremos te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.